Quando o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA lançou lá um projeto, a lei proibindo os criatórios e criar papo tudo no Brasil, ela deu a liberdade para que os estados fizessem uma lei própria, certo? Tá? Aí ele sairia da proibição do IBAMA. Sim, ok. Alguns estados fizeram. Quem fez? Paraná, São Paulo. Só os maiores. Alguns fizeram, né? Só que eles... o Paraná fez de uma forma, e para você vender os répteis que são liberados, criados no Paraná, você precisa de uma autorização. Então o importante era que todos os estados fizessem uma legislação semelhante, né? Então o que a ABLA fez com relação a isso? Existe um órgão, uma associação que chama-se ABEMA, que é a associação de todos os órgãos públicos de cada estado. Então, aqui em São Paulo, o secretário do Meio Ambiente de São Paulo é que faz parte da ABEMA, e assim cada estado. Tá. Aí nós levamos o projeto do Paraná para que os outros estados copiassem, entendeu? Porque aí você vai poder criar igual em todo estado. Então vamos fazer assim, você vai ter todo o tempo do mundo para falar. Você quer que eu te chame como? Me chamem de Ricardo. Né? Tá, Ricardo. Olha, nós estamos aqui com o Ricardo, muito obrigado, Ricardo. Prazer, bem. Cara, muito obrigado mesmo. O Ricardo é o cara da ABLA. Ricardo, fala aí, o que é a ABLA? Bom, vamos lá. Vou explicar um pouquinho o que é a ABLA. Né? Em 2008, recebemos aí uma fiscalização do IBAMA em todas as lojas de aquário na época, aquelas fiscalizações que são feitas no Brasil inteiro às 6 horas da manhã, leva todo mundo preso, e aconteceu mesmo nas lojas de aquário do Brasil inteiro. Enfim, naquela época as informações sobre o setor eram muito mais difícil acesso do que hoje. Acho que a internet estava no comecinho, né? Então você não tinha lá como se informar muito de maneira fácil, tinha que buscar diário oficial para saber o que era proibido e o que não era. Aí a gente se reuniu, as lojas que foram lá, a minha não foi autuada, por sorte, mas a dos meus amigos foram. A gente se reuniu e resolveu contratar um advogado que pesquisasse sobre o nosso setor e nos informasse o que era proibido e o que não era, porque nessa época o IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, começou a renormatizar a nossa atividade, e você às vezes tinha um animal na loja que hoje era proibido, no dia seguinte já era permitido, no dia seguinte era proibido. Nossa. E você era multado sem saber, enfim, era mais difícil o acesso. Aí esse advogado sugeriu que a gente montasse uma associação, que seria mais fácil a gente controlar custos, essas coisas. Beleza, montamos a associação e esse advogado foi nos orientando, e tínhamos na época um problema muito sério, que existe até hoje, que é o problema do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que cobra uma anuidade das lojas de aquário, a responsabilidade de ter um responsável técnico, e nós não temos veterinários capacitados para nos atender numa loja de aquário. Eles não têm, infelizmente, não tem lá na grade curricular deles, eles não aprendem peixe ornamental para poder fiscalizar uma loja. Isso então, tanto é verdade que eu andei entrevistando alguns veterinários e eles falam que é uma carência no mercado. Então o que aconteceu? Naquela época a gente se reuniu lá e entrou com uma ação contra o Conselho, e aquelas 12 lojas que entraram com aquela ação na época estão isentas até hoje de ter o responsável técnico e de pagar a anuidade, porque a gente conseguiu questionar que não havia o profissional capacitado para nos atender. Bom, aí a ABLA começou por uma iniciativa minha e também por parte do governo, que procurou uma associação do setor, né, porque o setor
não tinha uma representatividade, né? Então o próprio Ministério procurou a gente e a gente foi num processo lá crescendo, a associação era voluntária, né? Todo o nosso trabalho na associação lá voluntária, e a gente foi atendendo a solicitação do Ministério da Pesca na época para obter informação e trazer informação do setor para dentro do Ministério. E com isso a gente foi crescendo lá dentro e visualizando a possibilidade de vir a questionar as normas e procurar modernizar, né? Sim. E foi isso a vertente aí que a ABLA surgiu, e aí teve um processo longo enquanto ela era voluntária de minha parte, que tinha loja e tal, e aí quando eu resolvi encerrar as atividades da loja, eu assumi a ABLA profissionalmente. E junto veio o nosso assessor técnico, Felipe Weber, que nos ajuda, e ele trabalhou 7 anos no Ministério, então ele traz uma bagagem muito grande, né? E trouxe para a ABLA um profissionalismo bem bacana. Tá, então, Tá. Ricardo, se eu sou lojista, eu tenho um apoio jurídico de como regulamentar a minha loja, eu tenho um apoio técnico da ABLA. O que a ABLA faz por mim, que sou lojista? Ok, vamos lá, vou falar diretamente para o lojista, porque assim, existe todo o setor, existem regras, né? Sim. Se você tiver um açougue tem regra, farmácia tem regra, e uma loja de aquário tem regras também, e principalmente porque nós trabalhamos com meio ambiente, Sim. né? Então é um setor delicado. E então nós temos, basicamente, hoje, para você ter um comércio legalizado, são 3 registros, tá? Que o lojista precisa ter. O primeiro é o Cadastro Técnico Federal, que é do IBAMA, tá? Você faz isso online, no computador, só que isso gera uma obrigação, né? O lojista, ele vai ter que fazer um relatório anual, que a data de entrega desse relatório é 31 de março, você entrega do ano anterior, com todos os peixes que você comprou, né? A nota fiscal lá, de todos os peixes que você comprou, é num relatório, né? E o que você vendeu, o que morreu, o que tem em estoque na sua loja. Ricardo, eu sou contador. Ok. Isso é impossível de fazer. Não é impossível. Eu tive loja por 33 anos. É muito tem que difícil fazer. Não, meu amigo, infelizmente, eu também acho difícil. Porque o lojista, nem todos têm familiaridade, ele gira ali muita coisa. Mas isso aqui que nós estamos falando é a parte burocrática, legal. Ambiental. Uhum. Você está dizendo que esse lojista não faz esse controle da nota fiscal na loja dele? Ele tem que fazer. Aí é um controle fiscal. Uhum. Se ele não tiver o fiscal, não adianta ele fazer o ambiental aqui, não é verdade? É verdade. Então, ele tem que ter o controle do que ele comprou e do que ele vendeu com nota fiscal morreu. E do que morreu. Isso é do negócio. Entendi. Entendeu? Entendi. Se você tem uma farmácia, você tem que dar o fim dos remédios que você vendeu, do que venceu, o controle é o mesmo. Certo. Tá? Nossa, Animal vivo, você tem lá a prerrogativa do que morreu. Ok? Então, é uma regra. Nossa, é muito complexo. Okay. O mercado de aquarismo, isso foi só uma das exigências. E isso não é nada de novidade, não. Isso já existe há muitos anos. Okay? Mas sabe por quê? Não é uma novidade que eu estou falando para você, começou hoje, não. Não, tá? Entendo. O CTF, Cadastro Técnico Federal, não é uma coisa que existe para ornamental. Existe para tudo que trabalha com material poluente, de meio impacto no meio ambiente, fábrica de tinta, todo mundo faz Cadastro Técnico Federal, tá? Existe, cada um tem a sua categoria, o peixe ornamental está lá dentro de uma das categorias, tá? Existem até vários segmentos, bom, aí já vai ser mais específico, mas, por exemplo, quando você vai fazer o Cadastro Técnico Federal, que é um registro online, tem que tomar muito cuidado com a atividade que você vai colocar lá. No enquadramento. Então porque existe, outro dia tinha um associado nosso que ligou e falou assim, eu estou recebendo uma autuação do IBAMA porque eu estou tendo que eu não provei o meu descarte de água, né? Eu não fiz o relatório de descarte de água. Mas uma loja de aquário não tem que fazer esse relatório. Então ela mas quem
se registrou como aquicultor, tem. Só que o cara, o dia que ele foi fazer o registro dele, ele falou, um dia eu quero ser aquicultor, então eu já coloquei lá. Aí ele ficou sujeito a fazer esse relatório que ele não teria. Ricardo, eu como lojista, por exemplo, a maioria dos lojistas, pelo menos os que eu tenho visto até agora, são aquaristas, pessoas apaixonadas que foram para o segmento de loja. E eu percebo que a parte burocrática não é familiar a todos, né? Então, assim, é aí que entra a ABLA para orientar o lojista. É o que a gente vem buscando fazer. Sim. E aí o que acontece? E para mim isso é novidade. Então, eu nunca tinha visto. Não é novidade, como eu te falei, é muito sério. Se sério. Você não tiver, por exemplo, se você tiver feito o registro e deixou de entregar o seu registro, o seu relatório anual, a multa pode ser R$10.000 por ano que você deixou de entregar o relatório. Acaba com qualquer negócio. Então, assim, é muito grave. Então, vamos lá, aí vamos só tipificar quais são os registros, depois eu explico para você como é que a ABLA pode ajudar nisso. Ótimo. Tá? Então nós temos o primeiro, que é o CTF, que é online, que é o Cadastro Federal do IBAMA. Tá? O segundo, RGP, Registro Geral da Pesca. O ornamental é a Ecoave, que é o estabelecimento que comercializa animais aquáticos vivos. Ok? É como a sua carteira de motorista. Você tem a sua carteira de motorista para dirigir, você tem a sua carteira de motorista, a sua carteira do RGP para comercializar animais aquáticos vivos. Nossa, ok? Isso é o estabelecimento, as lojas a loja ou o aquicultor tem que fazer esse registro, cada um na sua modalidade. Você tem que separar alguns documentos da loja, da constituição da empresa, fazer um croquis das suas instalações, foto da fachada, é uma documentação, preenche um formulário, paga uma guia de R$125 para a Secretaria de Pesca, que é uma taxa anual que você paga, dá entrada em cada estado tem a sua superintendência lá, você vai ter que dar entrada lá, dando entrada com isso você já tem o seu registro geral. Ali, quando você faz o registro, você é obrigado a colocar uma lista dos peixes que você vai comercializar. Tá? Então existe já uma forma, você coloca a lista do seu fornecedor, porque lá tem todos que você eventualmente vai comercializar. A ABLA te orienta a preencher esse formulário, corrige lá a deficiência de algum documento, emite a GRU para você fazer o pagamento, e aí você tem que entregar pessoalmente, né, ou se é o caso, enviar por correio, e recebe, já sai de lá com o protocolo, que é o número do seu RGP. Nossa, tá? Que legal. E tem que ser renovado de cada 3 anos, que é a atualização. Mas aí, uma vez feito, já fica mais fácil até da ABLA orientar na época da renovação. Sim. Bom, aí, você tendo esses dois documentos, aí em cada estado vai funcionar diferente, que é o GTA. Tá? O GTA é um terceiro registro, né? Aqui em São Paulo você vai fazer na defesa animal, ali no Parque da Água Branca. Primeiro você vai fazer um registro de pessoa física, depois que você vai poder fazer o registro como pessoa jurídica. Só que para você fazer o registro de pessoa jurídica, você precisa ter o RGP e precisa ter o CTF. Então, documento é amarrado ao outro. Se você não tiver esses dois documentos, você não tira o GEDAV. Hoje mesmo me telefonou... GEDAV é o nome? Não, desculpa. Você não emite o GTA. GEDAV é o sistema. Em cada estado tem um nome diferente. Tá? Em São Paulo, o GEDAV é online. Aonde você o veterinário já consegue emitir a guia pela internet. Em outros estados, não. Tá? Então, a gente nem sabe. Eu já questionei o Ministério da Agricultura para saber como funciona em cada estado, porque como a gente tem associado em todos os estados, né, para poder orientar, mas até agora eu não recebi a resposta do Ministério. Tá, Ricardo, eu vi que é muito complexo. Às vezes o lojista é empreendedor, ele quer fazer acontecer, ele quer montar a loja e ele não tem um apoio
né? Ele, às vezes o contador também não tem essa familiaridade. Veja bem. E aí eu queria saber aonde entra a ABLA nisso. Então, esses 3 registros, eles não são difíceis de serem Pra providenciados. você. Não, a partir do momento que você conhece, Sim, tá? pra quem conhece. Eles não são difíceis, Sim. mesmo assim, tá? Sim. Não é uma documentação que exige, se o cara tem que ter a empresa aberta, Sim. né? As exigências legais de todos os documentos, né? Não é nenhuma, não é um, olha, só para te ajudar, para dizer onde a ABLA pode ajudar e já ajudou, tá? Certo. Há uns anos atrás, eu não sei se foi 2014 ou 2015, saiu o novo formulário para requerer o RGP. Mudou tudo, então. Mudou lá em 2015. Aí chegou o formulário. O primeiro lojista que foi renovar, parou, não podia renovar. Por quê? Por quê? Né? Por quê? Porque, de repente, no novo formulário, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, na época, pediu o alvará da prefeitura. Mas já é normal para um lojista ter um alvará. Só que em São Paulo, cara, nem cemitério tem alvará. É. Nem hospital tem alvará. É uma máfia da prefeitura e acabou. Não tem nada a ver com isso. E como foi corrigido esse problema? A sorte foi que na época saiu até no Fantástico uma matéria sobre essa máfia do alvará de São Paulo. Sim. Eu juntei a matéria do Fantástico, fui lá no Ministério da Pesca, apresentei para o ministro na época, falei, olha, se hoje nós temos um número pequeno de RGP em São Paulo, com essa medida, o senhor pedindo o alvará, que não tem nada a ver, é uma coisa municipal, né? Ele falou, mas todo estabelecimento tem alvará. Eu falei, mas esse é o problema da Prefeitura de São Paulo. Pode ser que em Campinas todo mundo tenha. Pode ser que em outras cidades seja normal, mas São Paulo está aqui, ó, uma máfia. Não tem. Né? Eu falei, eu mesmo, como presidente da ABLA, tenho loja há 25 anos e não tenho alvará, e não tinha mesmo. Né? E aí conseguimos reverter, eles tiraram essa exigência. Nossa, porque senão já tinham lojas de São Paulo antigas aí que não iam conseguir. Então o lojista e o aquarista, ele pode entender que a ABLA é muito mais do que um apoio técnico. A ABLA está brigando pelos interesses da aquariofilia no Brasil. É para isso que eu acho, porque aconteceu, a gente começou como loja de associação de lojas, né? Mas chegou um momento que assim, para você ter essas ações em Brasília, para você movimentar isso tudo, você não consegue agir sem dinheiro. Sim. Né? Aí o setor é muito pequeno. Sim. Precisávamos abranger o setor todo para que fôssemos representativos. Posso te interromper? O senhor falou assim, a gente não consegue agir sem dinheiro. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, galera. São custos para se conseguir fazer alguma coisa. Então, quando o Ricardo vai até Brasília, ele tem que pagar uma hospedagem, tem que pagar aí o seu deslocamento, alimentação. Tudo. Dinheiro é isso, não é propina. Vamos deixar bem claro aqui. Então, continue, dinheiro para trabalhar, para você ter um escritório, para você ter um computador, para você poder obter as informações, passar para frente. Então, a ABLA fez o seguinte, a gente optou por abrir a associação para o setor. Então vieram para a ABLA os importadores, os criadores, vieram a indústria. Hoje a gente tem Alcon, tem Poitara, tem os representantes, as empresas do setor. A gente se juntou porque nós somos, me parece aí, em torno de 25 mil pontos de venda de aquarismo no Brasil. Nossa, como loja, hoje na associação, nós estamos aí com uns 80. Você está muito E aí nós complementamos as atividades da ABLA com a entrada das empresas
Dos fabricantes que entenderam a necessidade de se organizar, que entenderam que a gente está fazendo um trabalho. Quando a gente conseguiu reverter a situação do Inmetro, existiam empresas que iam deixar o Brasil se a gente não conseguisse reverter. Porque, por exemplo, com a situação do Inmetro, se vocês não sabem, em 2015, o Inmetro lançou uma portaria, assim, a gente recebeu isso em janeiro, né, que a partir de fevereiro de 2015, todos os produtos de aquariofilia que ligassem tomada tinha que ter certificação do Inmetro. Meu Deus. Aí, não, peraí, você como consumidor final vai falar, pô, legal, todos os nossos aparelhos vão ser certificados, né, blá, blá, blá. Bom, só que aí acontece o seguinte, para você certificar uma bombinha de aquário, então você imagina a linha da Sarro lá, que tem a mesma bombinha, várias vazões. Para cada bombinha é uma certificação que custa quase o que custa para certificar uma geladeira. Só que a Brastemp vende quantas geladeiras? Então, o que ia acontecer? Ia quebrar todo de imediatamente, os importadores não iam trazer 10 tipos de termostatos, eles iam trazer um. Ele não ia trazer 10 tipos de bomba, ele ia trazer um. Segundo problema, a certificação demora, né, em torno de 8 meses para você conseguir certificar um aparelho, fora o custo. Se o aparelho é lançado nos Estados Unidos, na Europa agora, ele já leva 2 anos para chegar no Brasil. Aí ele ia levar 4, né? Porque até certificar, isso, né? Então, ia passar tudo para clandestinidade, para contrabando, e a gente fez um trabalho sério consultando engenheiro elétrico, fizemos pareceres, consultamos na internet o índice de incidente com produtos de aquariofilia. Nós encontramos lá relatos de gente que cortou o dedo no vidro, não teve ninguém que tomou choque. Enfim, fizemos todo esse levantamento, apoiado pelo setor. Na época, as indústrias nos ajudaram a custear essas viagens e tudo isso para montar esse trabalho, contratar um engenheiro, enfim, para levantar, para fazer a pesquisa como tinha que ser feito. E aí conseguimos reverter, passou a ser uma certificação voluntária. E não que isso deixe a gente desprotegido, não, porque a maior parte dos produtos que são vendidos no Brasil, que são importados, eles já têm certificação em origem. Então, imagina você importar um Erraine, por exemplo. E tem que certificar aqui no Brasil. Tem que certificar aqui no Brasil de novo. Agora, lá pode, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Descobri que a certificação no Brasil é até mais exigente do que a de lá de fora. Tá? Agora, não vou contar isso que vai ficar chato, mas na sala de reunião do IBAMA, do Inmetro, que nós estávamos em reunião, eles estavam usando Benjamin. Tá? Não, mas eles eram certificados. Pois mas nem era de 3 pontas tomadas, na sede do IBAMA, do Inmetro. Olha, esse papo está muito interessante. Eu quero perguntar para você, o senhor, se o senhor me permitir. Não, eu sou você mesmo. Você. Então, eu quero perguntar para você, Ricardo, o que é que o lojista que está, vamos supor, numa cidade remota, que não tem acesso a profissionais que possam atendê-lo a essas questões que o senhor acabou de falar, como que ele pode entrar em contato com a associação e filiar-se para que, além dele ter todas as questões dele burocráticas atendidas, fortaleça a associação e ainda fortaleça o aquarismo brasileiro? Como ele deve fazer? Bom, assim, a Abla tem... deixa eu só concluir o que nós temos para oferecer, tá? Com toda essa dificuldade de recursos e tudo mais que a gente precisa, a gente conseguiu montar uma equipe, tá? Então tenho eu como presidente aí que faço todo o meio de campo. Tem o Felipe Weber, que é o nosso assessor técnico, que consegue levantar aí qualquer informação que for necessária e que acompanha o lojista nessa fase de documentação. Tá? Então, o cara se associando à Abla, nós vamos falar já
como é que se associa a Abla. Ele se associando à Abla, ele vai receber um e-mail, né? Nesse e-mail nós vamos pedir as informações necessárias da empresa para poder proceder aos registros e orientar como fazer. Certo. Não tem custo nenhum. Olha que legal. Além disso, nós temos o Dr. Eros. O Dr. Eros é o advogado que dá assistência jurídica para a Abla. Ele presta assistência jurídica para a Abla. Da mesma forma que o Felipe, o Dr. Eros trabalhou no Ministério da Pesca também durante muitos anos. Então, nós conseguimos montar uma equipe bem técnica. Então, o que esse Dr. Eros tem de diferente de um outro advogado normal? Vamos supor que a sua loja recebeu uma multa do IBAMA. O advogado normal, ele vai pegar aquela multa e vai defender juridicamente, tá? O Eros, ele vai pegar aquela multa, ele conhece juridicamente, mas ele conhece as normas que aquela multa foi aplicada. A chance de sucesso é muito maior. Exatamente, porque ele vai defender você pelas normativas. E aí ele vai te falar, ó, paga porque não tem jeito, ou vamos recorrer. Olha, tá? Aí é uma defesa, né? E isso é gratuito para o associado. Nossa, tá? sensacional. Se o associado quiser recorrer, se ele for culpado ou inocente, se é um problema dele, nós não vamos julgar. Existe uma tabela de honorários para esse tipo de trabalho. Entendi. Como associado da Abla, o Eros cobra um preço diferenciado. Mas a informação que cabe a todos, ela é gratuita. Então, nossa, ele vai analisar a multa do cara e vai falar, ó, na minha opinião, ou paga ou recorre. Tá? Se for para recorrer, os honorários. Ou com ele ou com qualquer outro advogado. Isso. Tá? Só que com ele vai ter um preço para diferenciado. favorecer a associação também. Lógico, a gente está. E até hoje, todos os casos que foram necessários, o Dr. Eros vem acompanhando e conseguimos ter resultado em todos eles, né? Nós temos aí várias demandas, não vamos falar nisso agora, vamos terminar com a parte de registros, que é mais importante agora como informação, né? A Abla, você vai acessar o nosso site, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Inclusive o nosso site, ele é uma coisa que a gente está buscando aí entregar para o setor. Se você acessar lá, você vai encontrar todas as normativas que regem nossa atividade. Tá? Então você vai saber ali se um peixe é proibido, se não é, qual é a norma que fez isso, enfim, nós já disponibilizamos isso para todo mundo. Olha, tá? Que legal. Mas acessando lá, você vai conhecer um pouquinho da Abla e aí você tem a ficha de inscrição. Hoje, um lojista paga R$100 por mês. Você tá brincando? Tá? Só isso? Só isso. Caramba! Demorou, hein, lojista? Vamos fortalecer a Abla aqui, hein? Aí a gente tem até algumas formas, porque você veja bem, R$100 pode ser muito num determinado momento, mas pode ser nada num outro. Porque eu imito um boleto para cobrar o associado. Aí o banco já me cobra R$4,50. Eu sei. Aí se o cara não paga ou se eu tenho que cancelar, eu tenho que pagar. E quando ele paga também tem mais uma taxinha. Enfim, dos 100 eu recebo 90 e pouco. Então, o que a gente propõe? A Abla tem a forma mensal, se o cara quiser assim. Tem a trimestral, que é para ajudar a Abla, daí não tem desconto, é só trimestral. E tem a semestral, já desconta 50% de uma mensalidade e anual menos uma mensalidade, paga 11 meses. Com isso, ajuda a Abla a não pagar tantos custos, diminui o trabalho do presidente, que não tem secretária, né? Então eu faço essa parte. Faz tudo aqui. Eu faço essa parte administrativa, a Abla sou eu, mas eu gosto. Eu sei. Tá? Eu me sinto bem fazendo esse trabalho. Né? Eu me sinto bem com isso. Qual que é o telefone de contato da Abla? Bom, nós temos o fixo, que é 11 4323 5002 e o celular é 11 4697 7714. Bom, o senhor quer deixar mais alguma informação? Bom, a gente está aí à disposição. Eu fui lojista por 33 anos, eu entendo um pouco das dificuldades que as lojas passam. Essa coisa que você falou de o relatório é difícil, mas tem que ser feito para organizar o nosso setor. A primeira vez que eu participei representando a Abla em Brasília, numa reunião, eu falei para um ministro que nosso setor
tinha em torno de 25 mil pontos de venda. Ele virou para mim e falou assim: o senhor está me dizendo que o senhor tem 24.800 pontos de venda irregular, porque registrado lá naquela época só tinha 200 no Brasil. Nossa. E com todo o esforço que a ABA vem fazendo, e com a conscientização dos lojistas mesmo, que abrem novos negócios e que fazem suas inscrições, nós não passamos hoje de 3, 4 mil pontos de venda legalizados. Então, olha, você que é um lojista compromissado aí, que quer que o aquarismo brasileiro melhore, não perca tempo, regularize a sua situação. Por quê? Nós entendemos que o aquarismo ainda está passando por mudanças. E se o nosso hobby for representativo, ele vai sofrer menos as consequências dessas mudanças, né? Com certeza. Olha, e se você quer saber um pouquinho mais sobre mudanças no aquarismo brasileiro, nós vamos falar aqui agora, né? Vocês já podem assistir o próximo vídeo. Nós vamos tratar sobre a proibição, né, de pets no Brasil, ou em parte do Brasil. Tá bom? Legal. Assunto bom, hein, galera? É isso aí, vamos lá. Obrigado, viu, meu querido? Ó, vai lá no próximo vídeo, viu, galera?